Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente está fazendo essa live aqui para bater um papo, né? Conversar um pouco com o Danilo Martini a respeito da palavra do Evangelho, um pouquinho sobre a juventude cristã e nós vamos conversar um pouquinho aí. Queria convidar você que está entrando aí para participar junto conosco. Entre aí, participe junto conosco. Todos estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Vai dando um feedback aí, só para me saber se está ouvindo, se está tudo certinho, como é que está o áudio, como é que está o vídeo, tudo certinho, rodando certinho, para a gente poder iniciar aí e começar a live, ok? O Ailton já entrou aí. Vamos lá. André aí também, o Paulinho. Ficou para baixo a minha câmera, deixa eu subir ela aqui um pouquinho. Olha o Danilão aí chegando aí. Pessoal entrando, vamos entrando pessoal aí, tá começando a live. Vamos trocar uma ideia aí com o Danilo, o poderoso Danilo Martini. Coitado de mim. Estamos aqui Danilo, só para eu acho tentar. que o celular tá virado, cara. Tenta deixar ele de pé. Para mim aqui, o seu tá deitado e o meu tá de pé, mas deixa eu ver. Peraí. Melhorou? Ó, agora tá de pé. Eu tô de pé pra tu? Beleza. Tá de pé. Tá tudo certo. Como é que estão as coisas aí, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Então tá bom. Danilo, primeiro eu quero te agradecer por aceitar o convite aí. A gente tava conversando essa semana aí, né? Eu Danilo que é uma pessoa agradeço, que... eu agradeço o convite. Imagina. Danilo é um camarada. Pra quem não sabe, Danilo é meu primo, né? Ele tem esse azar. E, e acontece que a gente tá sempre se conversando, né? Sempre, mesmo estando longe, a gente tá sempre se procurando um ou outro aí. E a gente tava conversando com o Danilo, eu falei, cara, vamos fazer uma live, vamos conversar, trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre o cristianismo, sobre a juventude. E essa é a ideia da live aqui. O Danilo, coitado, eu já chamei ele para pregar no retiro umas 3 vezes, e ele acha que é porque, é meu primo, por isso que eu chamo. Não é, porque ele é bom, ele entende da palavra, a pregação é boa. É por isso que a É gente isso. chama ele. Danilo, obrigado de novo Misericórdia. por estar junto conosco aí. Misericórdia. Esse eu agradeço. Eu agradeço. Poder Danilão, conversar aqui com... Oi. Danilão, fala pra mim. Começar o bate-papo. Ok. O que você estava fazendo antes da pandemia? Como é que estava sendo a vida? Como é que estavam as coisas? O que aconteceu? Como é que estão agora? Conta para nós. Bom, tá tudo bem, graças a Deus. Eu estou fazendo seminário teológico, no Seminário Presbiteriano JMC, lá em São Paulo. Estou no segundo ano, são 4 anos, período integral. Lá eu trabalho também numa igreja, como seminarista, dando aula aos jovens e pregando também quando é necessário, quando o pastor se ausenta. Então, estou lá trabalhando com os jovens
tentando ensinar um pouco, pela graça e misericórdia de Deus, né? Ele nos permite que sejamos usados nas mãos dele para que alguma coisa possamos ensinar. E como é que está funcionando o seminário agora com a pandemia? Tudo parou, está fazendo à distância, né? Isso, com tudo parado, o seminário em si fechado, as aulas têm sido online, né? À distância. Tem rolado bem? Como é que tem sido? Tem ido bem, nada é como presencial, né? Mas estamos conseguindo fazer, e é bom. Melhor do que estar parado, né? Ah, com certeza. Com certeza. E você está em que ano já, cara? Segundo ano, terminando o segundo ano. É isso aí. Segundo ano já está Tem fera, assim. mais 2. Danilo, nós tínhamos acertado alguns temas para falar. Isso. Ficou de falar um pouquinho sobre discipulado e sobre completude da vida cristã. Eu queria que você iniciasse então, que você falasse sobre discipulado, o que você entende por discipulado, o porquê da importância desse assunto hoje. Ok. Bom, a gente chegou assunto para falar hoje na live, muito por conta daquilo que estávamos conversando, né? De jovens que são cristãos, se dizem cristãos pelo menos, vivem na igreja, participam até de cursos, mas que parecem não estão numa vida que condiz com o cristianismo. Então a pergunta é, o que está acontecendo, né? Será que o cristianismo é realmente isso? Será que é você ser membro de um lugar, você ser participante de um grupo, ainda que nominalmente? Então, por isso que a gente chegou a esse consenso de falar sobre discipulado, né? Eu queria começar com um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 3º. Primeira Coríntios 12, versículo 3º, diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Esse versículo sempre me intrigou um pouco quando eu era mais novo. Já nasci numa cristão, mas sempre que eu lia, eu pensava, será que é isso? Quer dizer que você precisa dizer Senhor Jesus, isso significa que você tem o Espírito? É isso que Paulo está dizendo nesse texto, que o simples ato de falar, quem sabe até um ateu, alguém que não tem um compromisso com o Senhor, simplesmente dizer Senhor Jesus, quer dizer que ele tem um Espírito? É isso que Paulo está querendo dizer? Mas aí, estudando, né, a gente chega à compreensão de que não é isso. A palavra Senhor, que Paulo está dizendo, ela carrega um peso enorme. A palavra em si, que no grego é Kyrios, vem de uma outra palavra grega, Kyro, que significa supremacia. Então, o Senhor, ali nesse texto, que ele está dizendo, o Senhor Jesus, a palavra significa autoridade suprema. Para que a gente entenda, é a mesma palavra que vai ser usada para falar sobre um dono de escravos. Ou seja, alguém que é autoridade suprema sobre outro. Então, quando Paulo diz aqui que ninguém pode dizer Senhor, senão no Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, o que ele está querendo dizer é que ninguém pode, de fato, assumir esse compromisso. Não é um simples falar Senhor. Dizer Senhor é dizer Jesus é a autoridade suprema sobre a minha vida. Jesus é aquele que tem o controle, o domínio, aquele que me possui, de tal forma que dele venham todas as coisas. Ele direciona a minha vida, ele diz o que eu devo fazer, como eu devo ser. Então,
o peso que esse texto carrega, o que Paulo está dizendo aqui é esse. Não é apenas um falar com a boca, porque há muitas pessoas que acham que é um falar com a boca, mas não é um falar com a boca. Dizer Senhor, hoje a palavra Senhor perdeu totalmente seu peso. Nós falamos Senhor sem essa conotação, sem esse sentido, sem esse contexto. Mas para eles, e para o texto aqui, essa palavra carrega um peso enorme. É dizer, Jesus, ele é dono da minha vida. Jesus, ele é a autoridade suprema na minha vida. E há um peso ainda maior por conta do contexto histórico. Não podemos esquecer disso. Não é uma coisa de só menos, sem importância. Para a gente entender, no contexto, nessa época, havia um outro que era senhor também, que era o imperador. O imperador do Império Romano. Ele era chamado de senhor. De tal forma que ele era aquele a quem todos deveriam obedecer. Ele era a autoridade suprema. Então, por isso que no Império Romano, debaixo do Império Romano, as religiões todas eram aceitas. Qualquer um poderia ter a sua religião, desde que fosse fosse um departamento da vida. Então, nesse sentido, você pode ter a sua religião, desde que você se coloque debaixo do senhorio do imperador. A sua religião é uma parte, é apenas um departamento da vida. Mas quem diz como você deve viver no dia a dia, sim, como você deveria viver no dia a dia, era como o imperador dizia. Ele era a autoridade suprema. Então, quando o cristianismo vai surgir, por exemplo, não teria nenhum problema o cristianismo. Eles aceitariam numa boa. É só mais uma religião. Assim como muitas pessoas fazem, elas departamentalizam a religião. Ou seja, pensa como uma cômoda. E ela tem várias gavetas. Então, numa gaveta você coloca a religião, noutra gaveta você coloca o tabaco, como tem numa gaveta meias, noutra gaveta camisas, assim. Então, que essa aqui é a minha gaveta da religião. No domingo eu vou lá, eu tenho essa aqui, essa minha religião, eu adoro, eu dou dízimo, eu faço isso, faço aquilo, mas quando eu vou para o trabalho, aí é um outro departamento, aí é uma outra gaveta. Então, no trabalho eu sou outra coisa. No trabalho a coisa muda. Ali é um outro departamento da minha vida. Então as pessoas vão estruturando a vida em departamentos. Mas sempre tem de ter um senhor. E no Império Romano, esse senhor era o imperador, o César. A tal ponto que, mais para frente, depois, desse contexto aqui de 1 Coríntios, vai começar a dar problema, cristianismo e Império Romano. Por quê? O que Paulo está dizendo aqui? Jesus é Senhor. Isso é um conceito, uma revolução para a época. Dizer que Jesus é Senhor é dizer que não há outro, que o imperador não é Senhor. Não é ele quem estrutura e comanda a minha vida. Seja no trabalho, seja em outras ocasiões, em outros contextos, seja a questão sentimental, familiar, mas sim, Jesus é Senhor. Então, o peso que tem esse texto, pro contexto, ele é muito grande. Não é apenas um mero dizer Jesus é Senhor, mas carrega todo esse peso de que Jesus é aquele que domina sobre a minha vida. Ele não é apenas um departamento. Até porque, pensemos novamente na questão da cômoda, né? A cômoda tem várias gavetas, mas alguém tem que ser dono da cômoda. É uma metáfora bem ruinzinha, né? Bem fraquinha, mas pensa nisso. Alguém sempre vai ser o dono, a autoridade suprema sobre a vida de cada pessoa. Todos têm um Deus. E quando nós falamos Deus, não quer dizer um Deus com uma religião estruturada e isso, coisas assim. Mas o Deus, às vezes, pode ser o Estado. O Deus pode ser, às vezes, o poder. O Deus pode ser, às vezes, a fama, o dinheiro, a família, a felicidade, planos pessoais.
de certa forma, todos têm um Deus, há uma autoridade suprema sobre a sua vida que rege todo o resto da vida, que rege todos os departamentos da vida. Então, a afirmação de Paulo aqui é: Jesus é Senhor. Ou ele é a autoridade suprema sobre tudo, ou não. E deixa eu te perguntar, você entende que os jovens hoje perderam essa questão do senhorio de Cristo? Eles perderam a noção de que Sim. Jesus precisa ser o senhor de toda a vida. Por quê? O que acontece? Eu entendo que seja um problema de entendimento da Bíblia, o entendimento do ensino bíblico, do ensino sobre Deus, sobre a vida, sobre todas as coisas. Dois sociólogos dos Estados Unidos... Pode falar. Mas aqui eu estava pensando, quando a gente decidiu os temas, eu estava realmente pensando também, tentando refletir, até para não parecer tão distante de você, né, irmão? E pensando nessa questão, eu cheguei mais ou menos ao mesmo pensamento, à mesma conclusão. Falta ensinamento bíblico, cara. Falta ensinamento bíblico nas igrejas. É impressionante isso. E isso, infelizmente, afeta os jovens. E eu acho que talvez eles sejam mais vulneráveis por serem menos experientes na vida. Isso afeta eles pra caramba. Mas continua aí que você está falando. Então, pensando sobre isso, né? Sobre por que os jovens muitas vezes não conseguem entender a questão do discipulado, muitas vezes não vivem, não vivenciam o ensino bíblico do jeito que ele é, porque muitas vezes não conhecem. Dois sociólogos americanos, Christian Smith e Melina Denton, fizeram uma pesquisa há um tempo atrás, lançaram um livro em 2005 sobre isso. A pesquisa era sobre a religião ou a crença dos jovens americanos, dos jovens e adolescentes americanos. Então eles fizeram uma pesquisa com vários jovens e adolescentes, fizeram algumas perguntas sobre aquilo que eles acreditavam, e eles chegaram à conclusão que a parte majoritária da juventude americana creem naquilo que eles chamavam de deísmo terapêutico moralista. O que é isso? Eu vou explicar e veja se isso aí é só lá dos Estados Unidos, lá de 2005, ou se também fala muito sobre o povo que vai na igreja hoje, os jovens e cristãos, pessoas que se dizem cristãs. O que é o deísmo terapêutico moralista? Deísmo, porque eles creem que Deus criou todas as coisas, ele é o criador do universo, mas ao mesmo tempo ele já não está mais em relação com esse mundo. Ele deixou o mundo funcionar. É como um relojoeiro que pegou o relógio, deu corda e deixou ele funcionando. Então Deus ele não está em constante contato com o mundo. Deus não está o tempo todo dirigindo ou intervindo ou em contato com o mundo. Mas ele criou e deixou. A não ser quando precisa. Quando acontece alguma coisa de errado, quando acontece um problema, daí Deus intervém e Deus vai e resolve a situação. Assim como no relógio, se atrasa um ponteiro, o relojoeiro vai lá e ajeita. Então Deus chega, aparece e resolve. E essa é a parte do terapêutico. Por quê? Deus existe para fazer com que a gente seja feliz. Porque o sentido da vida é ser feliz e se sentir bem consigo mesmo. E por que moralista? Quem são esses para quem Deus faz isso e que vivem felizes? São aqueles que fazem o bem. Quem faz o bem, se você faz o bem outro, você não mata, não rouba, dá uma esmola de vez em quando, então é esse que vai para o céu, é esse a quem Deus vem e age, intervém numa situação complicada. Então, assim, essa é a visão da maioria dos jovens dos Estados Unidos. Mas eu não sei quanto a você. Isso, para mim, fala muito também sobre a igreja brasileira. E sobre jovens brasileiros, sobre os crentes brasileiros. Eu vejo muita gente que pensa da mesma forma. Esse deísmo terapêutico moralista. Deus não está a parte de lado da vida, do dia a dia,
a não ser que eu precise dele, porque o sentido da vida é ser feliz e se sentir bem consigo mesmo. E se eu fizer o bem, eu estou garantido, Deus vai ser meu amigo, eu vou para o céu e acabou. Então, eu vejo que esse tipo de cosmovisão, esse tipo de visão de mundo, que é a visão majoritária, eu vejo mesmo no Brasil isso acontecendo muito, mesmo na igreja, com gente que se diz crente, é uma visão completamente distópica, diferente daquilo que a Bíblia diz que é a realidade. Aquilo que a Bíblia diz que é a visão bíblica, que é a visão de como realmente as coisas funcionam, de quem é Deus, de quem é o homem, do sentido da vida. Então, por isso eu acho que haja um problema, que há um problema com a questão do discipulado. Porque discipulado implica ir contra muitos pontos dessa visão. Primeiro que Deus não é um Deus que tudo deixou de lado para você viver como você quer. Deus está interessado e está no controle de todas as coisas. Ele está no controle do mundo, da história e da nossa vida. E todas as áreas da nossa vida devem ser dirigidas a Ele. Segundo, que isso demanda, de certa forma, algo que é dolorido. Porque se nós pararmos para pensar, o discipulado, num primeiro momento, ele é dolorido. Ele traz marcas, coisas que, num primeiro momento, numa primeira visão, a gente pode pensar que são coisas ruins. Porque significa abrir mão de si mesmo. Significa abrir mão dos seus gostos. Significa abrir mão das suas vontades, dos seus sonhos, dos seus pensamentos. Mas é interessante, porque aqueles que procuram a felicidade não a encontram. Mas aqueles que procuram o Senhor encontram tanto o Senhor quanto a felicidade. É isso que diz, por exemplo, Jesus lá em Mateus 5, no Sermão do Monte. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm sede de justiça, bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome. Ou seja, bem-aventurado significa felizes. Feliz é aquele que me encontra. Feliz é aquele que é perseguido muitas vezes, que pode para a gente significar dor na nossa visão, mas esses sim são bem-aventurados, esses sim são felizes. Então, esse tipo de ensino e a questão do discipulado vai contra essa visão deísta, terapêutica, moralista. Por isso que é um problema. Sim, sim. Deixa eu fazer. Você está me ouvindo bem? O pessoal está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. O pessoal parece que está reclamando de eco aqui. Eu não sei como resolver, não sei como... Eu também não sei não. Vou tentar falar um pouco mais perto aqui, mas espero que fique bem aí. Que o pessoal entenda, né? Eu concordo contigo e eu queria trazer um pensamento aqui para ver se você concorda. Parte desse problema é a questão de como se avalia a igreja. Eu estou acostumado a ser perguntado, né? Você vai em que igreja? Quantos membros tem? Seu grupo de jovens? Você é líder de jovens? Oh, legal. Quantos jovens tem no seu grupo? Isso eu acho que é um defeito que nós temos trazido aí já de algum tempo, que nós precisamos parar, porque não é assim que se mede qualidade de igreja, né? Não é por quantidade. O problema quando você tenta bater na quantidade é que você não discipula, não faz o discipulado, não ensina a palavra. Tem igreja que para ter quantidade não ensina a palavra, não discipula. E aí ela traz esse pensamento para dentro da igreja. Eu não sei se você pensa igual ou não. Sim. Basta você ver, muitas igrejas fazem isso. A questão é trazer as pessoas e fazer com que elas se sintam bem. Essa mensagem de autoajuda que tem prosperado nas igrejas é muito isso. É trazer as pessoas para que venham e façam um número e depois para que vão e se sintam bem. É o deísmo terapêutico moralista. Por isso que eu falo que esse tipo de visão é reinante na dita chamada igreja evangélica brasileira. Sim. Dentro disso eu quero te fazer outra pergunta. Você acha que os jovens brasileiros, eles maximizam demais os problemas deles? É como se hoje parece que há um apelo emotivo em tudo, porque tudo é um problema emocional para o jovem. E isso está saindo da juventude, está entrando na vida adulta dessas pessoas que estão entrando na vida adulta
mas na minha visão, muitas vezes imatura ainda, com um emocional imaturo. E aí elas buscam uma resposta emocional em Deus, ao invés de buscarem a Deus de verdade. Você enxerga isso também ou não? Também. E, na verdade, a pesquisa mostra muito isso, né? A pesquisa desses dois sociólogos. Porque a visão deles é o quê? A vida está aí e existe para você ser feliz e se sentir bem consigo mesmo. Só que a vida não é assim. Basta pegar a pandemia que estamos passando. Essa pandemia, ela tira a base da cosmovisão, da visão de mundo desses jovens. Porque, peraí, tem alguma coisa errada. Se a vida, o significado da vida é ser feliz e se sentir bem consigo mesmo, então, peraí, por que está acontecendo isso? Por que tem pessoas perto de mim morrendo? Por que tem pessoas doentes? E que se Deus só serve para intervir nesses momentos, cadê Deus? Então, esse tipo de visão distorcida gera esse tipo de problema para jovens com problemáticos emocionais. Exatamente. Entendeu? Eu tenho percebido, por onde eu caminho menos. Você morou em São Paulo, né, cara? Eu não morei em outro lugar que Cordeiro, sou de Cordeiro ainda. Mas por onde eu caminho, cara, eu vejo a mesma coisa. Eu vejo Pode falar. Uma outra coisa, né? Qual que é o problema do homem? O problema do homem é que ele se perdeu de Deus. Sim. Ele está distanciado, afastado de Deus por conta do pecado. Isaías 59:2. Os pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Isso falando para a nação de Israel. Mas é um fato, o pecado faz separação. É um coração que está rebelde. Se lemos Romanos 1, diz isso, que o coração do homem ele é rebelde para com Deus. Então, quando nós criamos esses ídolos, seja o ídolo da felicidade, que são esses senhores da nossa vida, eles não podem satisfazer o nosso coração. Como eu falei, quando você busca felicidade, você se perde. Jesus vai dizer isso, aquele que buscar a própria vida vai perdê-la. Mas quando você busca a Cristo e perde a sua vida por Ele, você a encontra. Quando você busca a Cristo, você se encontra. Porque Ele é a razão, Ele é o sentido da vida. E é aquele que pode transformar. O que nós precisamos para que os jovens andem em discipulado? A primeira coisa de tudo é um coração transformado. É aquilo que está lá em Ezequiel 36, que Deus diz que eu tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E escreverei as minhas leis no seu coração. Aí sim que o jovem consegue andar em discipulado. É assim que ele vai ter prazer na lei do Senhor. Assim como o salmista do Salmo 119, ou Davi no Salmo 19, dizem que tem prazer na lei de Deus. Então a primeira coisa que o jovem precisa é ter seu coração transformado. Porque muitos jovens, se nós olharmos um jovem que não está andando discipulado, que não quer discipulado, por mais que ele frequente uma igreja, por mais que ele faça um número, ele não é um cristão. Então a primeira coisa que nós precisamos para esse tipo de jovem é pregar o evangelho. É falar do homem que é caído, que pecou contra Deus, que está em rebeldia e debaixo da ira de Deus, mas que Cristo veio para que todo aquele que nele crê tenha vida, tenha realmente um relacionamento de volta para com Deus. Então, para esses jovens, eles precisam do evangelho. A partir do evangelho é que nós vamos poder começar a falar sobre discipulado. Então, para mim, assim, a primeira coisa que se deve fazer é separar o joio do trigo e começar a pregar para aqueles que não são o evangelho e depois um trabalho com aqueles que são. De tal forma que acontece aquilo que está em Tito capítulo 2, 11 e 12, de que a graça de Deus nos ensina, nos educa na justiça. Mas para isso é preciso conhecer a graça de Deus. Então, a primeira coisa que precisamos é parar de tratar todo mundo como crente na igreja. É ver que tem bode no meio de ovelha. E para aquele que não quer, não basta como eu comecei aqui com 1 Coríntios 12, não basta dizer Senhor Jesus, não é isso que Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 12, 3. É sim de tomar uma atitude de que Jesus é o Senhor da minha vida.
Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro passo. O segundo passo é justamente esse. Para aqueles que são realmente crentes, que realmente se entregaram a Cristo, mas que não sabem, estão tropeçando, que não sabem como andar, é preciso ensino. Eles precisam saber como devem andar. Eles precisam ser educados no caminho do Senhor. Então é preciso, então, que haja quem ensine. Irmãos mais velhos, irmãos mais conheçam a palavra, que dominem a palavra e que possam ensinar. Que façam, que sigam o exemplo de Jesus Cristo. O que Jesus fez com os seus discípulos? E discípulo é justamente aquele que é aprendiz. Ele ensinou. Ele andou, caminhou junto e ensinou por 3 anos. A maior escola teológica do mundo, ninguém vai ter uma escola teológica melhor do que essa, de andar com o Senhor Jesus. E aprender do próprio Senhor Jesus. Mas assim, Jesus deixou um mandamento para que a gente também vá e faça discípulo. Então, para esses, é preciso andar junto, dar o exemplo e ensinar a palavra. Sim. Então, assim, esses são os 2 passos que eu creio que precisa ser feito para que haja uma mudança. Sim, sim. Você sabe que no último semestre do ano passado, 2019, eu dei aula no seminário aqui a respeito de evangelismo. E é interessante que quando a gente começa a dar aula, por exemplo, de evangelismo, as pessoas elas esperam que você entregue um método. Qual o melhor método de evangelismo? Eu acho que quando a gente fala de discipulado, as pessoas também pensam nisso. Qual que é o melhor método de discipulado? E essa não é a questão. Discipulado não é um método. É exatamente como você está colocando aí. Não é algo... Você está colocando, obviamente... 3 passinhos de mágica. Faça isso, isso, isso. Exato. Sinceramente... Até a sede desse método mostra um relaxamento, né? E que a gente acha que eu faço isso e Deus faz aquilo. Eu faço isso e daí Deus me dá aquilo. Isso aí é um conceito também não bíblico. É o conceito de magia. Essa é a diferença entre religião e magia. A religião, que vem do latim religare, é um relacionamento com Deus. Onde Deus, ele diz para mim as verdades, ou seja, ele me ensina sobre quem ele é, sobre o que é o mundo e como andar. Na magia é o contrário. A magia o que é? É o homem manipulando a divindade. Na magia, o conceito de magia é esse, é o homem manipulando a divindade. Então você faz isso, você faz aquilo, e você consegue o favor da divindade. Você consegue que ela faça aquilo que você quer, através de métodos, através de passos, 12 passos, 10 passos, 7 passos para isso, para aquilo. Tá cheio, tá lotado disso. Mas é isso, é esse tipo de visão. A visão deísta, terapêutica, moralista. Onde Deus está ali para me servir, está ali para que eu seja feliz e me sinta bem comigo mesmo. Exatamente. Mas o discipulado e o senhorio de Cristo não é isso. Sim, sim. Você tem colocado muito bem, é bem isso mesmo. Infelizmente a gente tem visto isso na igreja. E aí eu quero fazer para ti uma pergunta um pouco, talvez, né, não sei, um pouco mais complicada. Como lidar com isso? Como lidar? Com a falta do discipulado, com jovens que não querem ou com qual das dois pontos? Como lidar com esses jovens? Porque a gente tem interesse de fazer a obra direito, de educar direito, de ensinar direito. E a gente sempre espera, né, que aqueles que recebem nos respondam bem, né? Nos respondam com ânimo, com vontade, com sede. E nem sempre isso acontece. Então isso já é um problema. E como fazer então para... Acho que a pergunta talvez certa seja como engajar as pessoas nesse pensamento. Então, a primeira coisa, como eu já disse, é preciso uma transformação do coração. Desde a queda, o homem tem um coração rebelde para com Deus. O homem não quer Deus. E é por isso que ele faz tem uma fábrica de ídolos, né? Como João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, a primeira coisa que ele precisa é uma mudança de coração. E isso é um trabalho de Deus, através da pregação do Evangelho. Então, para esses jovens que
é pregar. Para jovens que não querem, jovens que você está querendo discipular, você está querendo ensinar, você está querendo ir junto, e o jovem não quer, é simples. Primeira coisa, ele tem que ouvir o evangelho. Ele ainda não entendeu, ainda não foi transformado, não conheceu a graça de Cristo, a graça que transforma, e ele precisa ouvir o evangelho. Ele precisa ter seu coração transformado, porque só quando você tiver um coração, uma afeição voltada, e essa é uma linguagem bastante usada por Jonathan Edwards, da questão do coração, das afeições, é que você pode começar a falar sobre discipulado. Você precisa que o coração esteja voltado para Deus. É como Cristo falou, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Essas duas coisas estão ligadas. Quem tem o seu coração em Cristo, está voltado para Cristo. Quem tem o seu coração para outras coisas, vai estar voltado para outras coisas. Então esse é o primeiro passo, pregar o evangelho. Para aqueles que já são, que de fato têm andado com Cristo, que realmente entenderam o evangelho e têm demonstrado que foram transformados, nasceram de novo, é caminhar junto. Isso, principalmente de irmãos mais velhos, de liderança, é acompanhar, é ensinar não só na igreja, aos domingos, como nós fazemos, mas ensinar durante a semana. É ir na casa e conversar com ele, e fazer um estudo bíblico, e caminhar com ele, tá precisando de ajuda, conversa com ele. Quando caminha junto, é que vai aprendendo e vai tomando gosto. Principalmente quando ele vê na liderança o exemplo. Dificilmente você vai convencer um jovem de que ele deve viver por essa causa e morrer por essa causa, se você que diz isso não faz. Não convém. Nós, quanto mais velho, nós gostamos um pouco de hipocrisia, né? Mas jovem não gosta disso. Ele pode ser até a visão errada, mas ele gosta que seja sincero. Então, assim, o primeiro passo é a liderança precisa demonstrar isso, esse prazer pelo discipulado, esse caminhar com Cristo, e depois é trazer para junto. Colar, chiclete, é chegar junto, caminhar junto, ensinar ele todos os dias, marcar um dia para andar, e para isso, nós dependemos dos irmãos mais experientes, mais velhos, que inclusive isso não é um trabalho exclusivo da liderança, isso não é um trabalho, discipulado não é uma ordem, um trabalho para pastores, para professores, não, isso é um trabalho para a igreja. Sim. E discipulado deve ser contínuo. Sim. E te fazer então agora duas colocações. A primeira seria reflexo de uma liderança então um pouco distante de Deus, a igreja, esse aspecto da igreja que nós estamos identificando aí, que nós lemos pelo menos na igreja brasileira? Olha, é complicado falar. Em parte, acredito que sim. Há muita igreja onde Cristo não está. Difícil falar isso, mas é fato. Onde a palavra de Cristo não é honrada, Cristo não é honrado e ali ele não está. Tá. Então, agora, mas há muita liderança também. Mas assim, só completar. Outra parte não é uma falta de Deus, mas uma falta de entendimento bíblico, de sermos rasos biblicamente, de conhecermos pouco das Escrituras, da completude das Escrituras, da vida cristã. Então, assim, uma liderança rasa vai gerar novos crentes rasos, que se tornarão uma liderança rasa do futuro e vão gerar novos crentes rasos. Sim. Você entende? Sim, sim. E agora um outro ponto de vista, para boa liderança, que é sempre pressionado. Eu vou contar aqui. Eu sempre fui pressionado. Como eu disse, a gente sempre vai... Já estou com 30 anos, já estou um pouquinho mais experiente na vida, né? Ficando velho. E a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo a lidar direito com as coisas. Mas houve muito tempo em que eu ficava bastante decepcionado porque o grupo de jovens não crescia.
Hoje eu posso dizer que eu sou até um pouco grato e feliz com o grupo de jovens. Tem se demonstrado maduro. Sempre tem coisas a corrigir, sempre tem coisas a fazer. Ainda é um grupo pequeno, mas tem se demonstrado maduro. E isso me deixa feliz. Como uma palavra para boa liderança, que às vezes ainda está decepcionada porque está medindo errado, está medindo na quantidade, ou de repente está medindo certo, mas percebe ainda o grupo um pouco imaturo. Que palavra você deixa? Bom, o mais importante, como discípulos de Cristo, é seguirmos a Cristo e obedecermos a Cristo. A medida de uma igreja, de uma liderança, não é o número, não é o quanto ela gera de jovens, de dinheiro, de templos espalhados, coisas desse tipo, mas a medida que de fato mostra uma liderança boa é a fidelidade a Deus, o amor a Deus e o amor à sua palavra e aos outros. Então, assim, se você tem feito isso, se você tem feito um trabalho, se você tem sido fiel em todas as coisas, tem sido fiel à palavra de Deus, você está fazendo um bom trabalho. O seu trabalho está sendo aprovado pelo Senhor. Mas nós temos que lembrar de que nós somos instrumentos nas mãos do Redentor, somos instrumentos na mão de Deus, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Ele não nos chamou para fazer a igreja crescer, nem nos chamou para convencer pessoas, e nem para garantir que as pessoas vão seguir o discipulado, vão seguir a Cristo. O que ele nos chamou como liderança é para ensinar a palavra, é para pregar, para anunciar o evangelho e anunciar a palavra e ensinar as pessoas. O pastor, o professor foi chamado para ensinar. Então, se ele está ensinando biblicamente, então ele está fazendo um trabalho bom. Ele está no caminho certo. E o Senhor é que, de acordo com os seus planos, é que vai dar o crescimento ou não. Mas eu acredito assim, que quando você prega sistematicamente, você está sempre pregando a palavra, está sempre pregando a Bíblia de modo fiel, isso acaba acontecendo. Porque o Senhor tem os seus e eles vão chegar, eles vão aparecer. O bom trabalho ele vai frutificar. Então, assim, é ter paciência no Senhor, é ter paciência e aguardar no Senhor a resposta do bom trabalho. Eu fico feliz até em dizer que me parece que é o que tem acontecido aqui conosco. Nós temos buscado pregar o Evangelho da maneira que nós entendemos como ele é puro, simples, fiel à palavra, à boa palavra, né? E buscado esperar que Deus abençoe o trabalho. E sinceramente, Deus tem abençoado. A gente percebe que quando o pessoal está afim de não seguir mais a Deus, eles não ficam na igreja. Falou, para mim, se sente incomodado, direito, né? Eu preciso sair dessa igreja. E, infelizmente saem, mas isso é um sinal de que a igreja é séria. Enquanto que Posso? Pode falar. Pode continuar. Desculpa, termina. Eu acho, eu só queria completar dizendo que é importante dizer isso, cara, porque por muito tempo eu vivi uma batalha bem grande, sabe? Querendo ver o grupo crescer, mas não conseguindo abrir mão de algumas coisas, não conseguindo realizar alguns eventos que eu não acho que são os ideais. Eu tentei realizar para ver se conseguia mais jovens e isso sempre me incomodou. Acabou que eu falei, cara, se me incomoda não vai rolar, não vou fazer, não é a direção de Deus, não fiz. E estou até um pouco bastante feliz até com o grupo de jovens mais maduro agora. Nós temos jovens, mas jovens que falam, não, aqui tem que seguir a palavra mesmo. E é bom isso. E é bom que outros ouçam para encorajar também outros a buscar a pureza do Evangelho, buscar a base bíblica e viver na base bíblica. Ainda que isso traga um pouco exija um pouco de paciência e fé, que isso, na verdade é o que a gente precisa ter, né? Mas vai lá, fala aí o que tu ia falar. É um pouco polêmico, vou trazer um pouco de polêmica aqui para a sua live. Manda. Depois você conserta lá com o pessoal que está assistindo. Mas assim, quanto a pessoas que saem e que não querem, saem da igreja, né?
a minha visão, e como eu entendo que seja a visão bíblica da igreja, é que ímpio, o lugar de ímpio não é na igreja. O lugar de descrente não é na igreja. A igreja é a reunião dos crentes para louvarem ao Senhor. O ímpio você ganha no evangelismo. E o evangelismo também, o próprio conceito de evangelismo também está muito perdido, né? Mas o evangelismo inclui você ir até lá, você ensinar, você pregar, não apenas falar um Jesus te ama, ou fazer um evento na praça, ou chama o pastor ou chamar a pessoa para a igreja. Isso não é evangelismo. Desculpa, não é evangelismo. Evangelismo é falar do evangelho, é pregar o evangelho. Isso é evangelismo. Então, assim, quando saem, é sinal de que não eram. Se saem porque o trabalho está sendo bem feito, porque a palavra está sendo bem pregada, incomoda. E tem que incomodar mesmo. E essas pessoas, essas que saem, elas estão mostrando que são as pessoas que nós devemos pregar o evangelho. Elas não estão prontas para participar da vida da igreja e participar do discipulado. Elas precisam, novamente, aquilo que eu falei, precisam ouvir o evangelho. Sim. Eu acho que é natural que tenham ímpios na igreja no sentido de pessoas sedentas por mudança, sedentas por Deus, né? O que não podemos é aceitar a impiedade dentro da igreja só para que as pessoas fiquem na igreja, né? Aí, assim, a igreja é o lugar da comunhão dos santos. E ímpios, assim, não é um lugar para ímpios. Comunhão de santos não é lugar para ímpios. Sim. A não ser quando eles ouvem o evangelho e se convertem. É óbvio que eles vão aparecer, é óbvio que eles vão chegar. E isso é obra do Senhor. Mas que cheguem e ouçam. Sim. Não cheguem e deixe lá e vamos ver o que vai rolar. Exatamente. Cheguem e ouçam o evangelho. Então, mas é nisso que eu falo, porque é bom esse papo para incentivar a liderança a falar a pureza do evangelho, a pregar a pureza do evangelho, a não permitir que o evangelho não seja pregado de maneira pura só por medo de perder o cara que está chegando. O evangelho tem que ser pregado. E a obra de convencer, o Espírito Santo vai convencer, e o cara vai se converter e vai se tornar um dos santos. Mas ele precisa ser pregado o evangelho. Se não prega o evangelho, você só está mantendo o ímpio ali dentro. Que pregação foi essa? Que evangelho é esse? Que está mantendo. Tem uma pergunta aqui. E o joio e o trigo? Como relacionar isso? A questão do joio e do trigo é que o joio e o trigo estão na igreja. Não é que o que nós estamos dizendo é que é o lugar. E nós não devemos insistir com o trigo que não quer ficar. Porque a igreja não é. Mas o que nós fazemos com esse? Quer dizer que nós deixamos de lado? Não, nós pregamos o evangelho. Mas mesmo assim, sempre vai ter joio e trigo na igreja. Sempre vai ter. Mesmo gente que você acha que você acha crente, mas não é. Sim. Então, assim, o joio e trigo sempre vai permanecer. Sempre vai ter. Nós sempre teremos joio e trigo dentro da igreja. Agora, o que nós não podemos é achar que é isso, que isso é normal, que os ímpios precisam ir para a igreja e ficarem lá e pronto. O que os ímpios precisam é ouvir o evangelho. Sim, o meu ponto não é que o ímpio não vá à igreja, ele deve ir, ele precisa ir, mas ele precisa ir e ouvir o evangelho. Essa é a questão, o que está sendo pregado. Sabe o que acaba virando? Sabe o que acaba ficando? Uma desculpa para não fazer evangelismo. Sim. Eu convido a pessoa para a igreja, ela vai lá, e na igreja, muitas vezes a palavra, a pregação, é voltada para o crente, embora nós aprendemos no seminário que se deve pregar visando e sabendo que ali tem crentes e não crentes. Então você tem sempre que pregar o evangelho e sempre anunciar o evangelho para aqueles que não são, e faz bem até para os que são. Mas assim, você só levar para a igreja, isso não é evangelismo. Sim. E vira uma terceirização. As pessoas levam para a igreja, convidam para a igreja e acham que estão fazendo evangelismo. Exatamente. Aí entra a questão do que evangelho está sendo pregado. Porque a pessoa, ela convida para ir para a igreja e ela fala, fiz a minha parte. E aí já está um erro.
Segundo, que o ímpio vem à igreja e o evangelho puro não é pregado, ele vai permanecer, porque não precisa mudar. Nesse sentido, a igreja não é o lugar de ímpio. O ímpio precisa ir e ouvir o evangelho puro para ser transformado e permanecer ali como santo, não como ímpio. Exatamente. Essa é a questão. A igreja, como fala, a igreja não é lugar de ímpio. Se chegou um ímpio, que vire santo. Sim, santo no sentido de aquele que é aqueles que foram salvos por Cristo. Isso. Danilão, eu acho que eu tenho mais 5 minutos de live, meu irmão. E o papo tem para mais 2 ou 3 horas aí, se fosse ver, né? Tem muito assunto, né? Muita coisa. Tem muito assunto. A gente falou discipulado, a gente nem falou tanto sobre a questão da departamentalização, né? Da vida, que hoje em dia a gente coloca Deus é uma coisa, o meu trampo é outra, e isso é um erro tremendo. Você até exatamente, por quê? Não se aprofundou, né? Sim. Isso acontece muito por conta disso. Você tem uma visão errônea do senhorio de Cristo. É uma visão errada do que significa discipulado. Elas vêm, assim, com a religião, o cristianismo, a crença em Cristo, como uma parte da vida. Assim como no Império Romano, todo mundo tinha liberdade de crer nos seus deuses. Mas desde que César, o imperador, fosse senhor. Que ele regesse todo o resto da vida. Na área da espiritualidade, você pode ter seu Deus lá, você pode ter suas crenças. Mas no resto, você obedece ao imperador, você obedece a César. De vez em quando dá uma ajoelhadinha aqui e ali, dá uma adoradinha. Porque os próprios imperadores foram elevados a status de divindade. Mas o cristianismo diz outra coisa. Aquilo que eu falei, eu comecei com 1 Coríntios 12, 3. A afirmação de que Jesus é Senhor, ninguém pode falar Jesus é Senhor, senão aquele que está no Espírito Santo, aquele que falou isso pelo Espírito Santo, é dizer de fato que Jesus é o dono da minha vida, por completo. É Ele, sobre todas as coisas, que comanda, que governa, que é a autoridade suprema da minha vida e de todas as outras áreas. Isso significa que Ele é o Senhor do meu trabalho, no meu trabalho. Ainda que seja um departamento da minha vida, do trabalho, o trabalho pode ser um departamento. Mas ali, Jesus é Senhor. O meu relacionamento é uma outra faceta da minha vida, um outro departamento, mas ali, Jesus é Senhor. Na minha família, é uma outra área, mas ali, Jesus é Senhor. Alguém sempre vai ser Senhor. O homem sempre vai ter um ídolo. Mas, ou você tem um ídolo, ou você tem Jesus. Não dá para tratar Jesus como apenas um departamento. O Evangelho, as cartas paulinas, todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento ensinam que não dá. Ou Jesus é Senhor, ou você está se enganando. Sim. Enfim, cara, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Nós vamos subir essa live depois. Se tudo der certo, a gente vai subir essa live lá pro meu canal no YouTube. Estou com um canal no YouTube agora, de Lei Martini. Depois a gente vai subir lá. E quem sabe a gente não marca de outra live, porque tem assunto com força para falar sobre cristianismo, sobre os jovens de hoje e como melhorar a nossa liderança, melhorar o nosso serviço ao Senhor. E vamos caminhando, irmão. Vamos caminhando aí. Vamos que somos discípulos de Cristo. O nosso mestre nos ordena, nos manda e nós vamos fazendo outros discípulos. Legal, mano. Obrigado, Deus abençoe. Um abraço. Eu que agradeço. Deus abençoe. Você que está assistindo a Deus abençoe a todos aqui. Você talvez não saiba, mas esse cara aí, Danilo, esse cara aqui, ó, que está aqui embaixo. Eu não sei se eu estou aparecendo embaixo ou em cima para você. Não sei. Tá em cima, tá em cima. Eu tô em cima. Então esse cara aqui é meu primo, velho. Esse cara é demais. Então segue ele nas redes sociais lá, acompanha, porque esse mano aqui, ó, pode ter certeza que você ainda vai ouvir ele pregando. Eu tenho certeza que Deus vai te usar muito, cara. Muito obrigado mesmo por estar conosco aqui. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Espero que Deus nos use, apesar de sermos falhos, sermos imperfeitos. Deus aprove a Deus usar homens, aprove a Deus nos usar
para que o evangelho fosse pregado, para que pessoas fossem ensinadas. Nós somos apenas isso, nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. E a minha oração é que Ele use alguma coisa que foi falado, principalmente daquilo que foi falado da palavra, os textos que foram falados, para que vidas sejam transformadas, para que crentes sejam fortalecidos, que cresçam no conhecimento de Deus, que cresçam na caminhada, no discipulado cristão. Amém. Irmão, obrigado. Vou encerrar aqui. Te amo de coração, conta comigo sempre, fechou? Conta comigo, te amo. Amo todos vocês. Até mais. Um abraço a todo mundo aí. Tchau, tchau.